Olá, meus amigos. No vídeo vamos tratar do item 10.6.1, a natureza jurídica da associação pública. E eu defendo, como vocês estão olhando aí no título do item, a natureza jurídica de autarquia interfederativa. Portanto, o tema se insere no estudo dos consórcios públicos que vêm hoje regulados na Lei 11.107/2005. A Lei 11.107/2005 regula as contratações de consórcios públicos, envolvendo os entes federativos para o alcance de objetivos comuns. Então, falar em consórcio público é falar numa associação, lato sensu, num contrato que será formalizado entre a União Federal, Estados, DF e municípios, entre entes federativos. Uma das exigências que a Lei 11.107/2005 consagra para a formatação do chamado consórcio público é a exigência de personificação desse consórcio. A lei impõe, ela não faculta, ela impõe a criação de uma pessoa jurídica pelos entes consorciados. Se os entes federados vão unir esforços, eles deverão observar as diretrizes da Lei 11.107/2005. Vão formalizar um protocolo de intenções, esse protocolo tem que ser ratificado, aprovado pela Casa Legislativa, o contrato de consórcio definitivo vai ser assinado, vai ser criada uma pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado. Criado consórcio, durante a sua existência, poderão ser formalizados outros contratos, como diz a lei, o contrato de rateio ou o contrato de programa, regulados nos artigos 8º e 13 da Lei 11.107, mas, enfim, uma das principais exigências dessa lei é a chamada personificação do consórcio. O artigo 6º, não só o artigo 6º, em outras passagens também a lei vai trazer essa exigência, mas o artigo 6º vai dizer que os entes federados, ao se consorciarem, eles deverão criar ou uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. No primeiro caso, a lei vai chamar a pessoa jurídica de direito público de associação pública, e é essa pessoa jurídica que estamos tratando nesse item. Do outro lado, a pessoa jurídica de direito privado ela não vai receber um apelido específico da Lei 11.107. A doutrina traz nomes diferentes. A doutrina para a associação pública, para a pessoa de direito público, também a denomina de consórcio público de direito público. E ao tratar da pessoa jurídica de direito privado, criada no âmbito do consórcio, a doutrina diz que essa pessoa seria conhecida como consórcio público de direito privado. Então nós temos essa exigência legal de personificação do consórcio. Os entes federados estão obrigados a criarem uma pessoa jurídica própria para gerir, executar o contrato de consórcio. A faculdade, na verdade, diz respeito à personalidade jurídica. Os entes federados podem criar uma pessoa jurídica de direito público de um lado ou uma pessoa jurídica de direito privado de outro lado. O item que estamos analisando trata da primeira hipótese, a associação pública. O artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.107 diz que a associação pública integra a administração indireta de todos os entes federados consorciados. Literalmente, o artigo 6º, parágrafo 1º diz que a associação pública é uma entidade, é uma pessoa jurídica de direito público, é uma entidade que integra a administração indireta de todos os entes consorciados. Se há um consórcio formalizado pela União Federal, um Estado e um município, essa associação pública, essa pessoa jurídica de direito público vai integrar ao mesmo tempo a administração indireta da União, do Estado e do município. Duas questões eu levanto em relação a essa associação pública. Como vocês podem ver no nosso livro, a primeira questão é saber se existe legitimidade para a criação de entidades interfederativas no Brasil. Se seria constitucional essa possibilidade de criação de uma pessoa jurídica que viesse a integrar ao mesmo tempo a administração indireta de entes federativos diversos.
Um primeiro entendimento sustenta a inconstitucionalidade dessa previsão. Uma primeira interpretação sugere que cada ente federado, no âmbito da sua autonomia federativa, vai criar a sua própria entidade, ou vai criar as suas próprias entidades, as suas próprias pessoas jurídicas. E que não haveria autorização constitucional para a criação de uma pessoa jurídica ou de pessoas jurídicas interfederativas. Isso violaria a autonomia consagrada no artigo 18 da Constituição, que é uma tese sustentada por uma autora muito importante, a professora Odete Medawar, por exemplo. Mas a tese que prevalece hoje é uma outra visão, uma segunda interpretação. A maioria da doutrina sustenta a possibilidade de criação de entidades interfederativas. E eu me filio a essa tese majoritária. Eu tenho sustentado essa possibilidade há algum tempo, desde as primeiras edições do nosso curso de Direito Administrativo. A criação de pessoas interfederativas, ela seria inerente ao nosso federalismo de cooperação, a ideia de um federalismo cooperativo. A Constituição Federal, é verdade, consagra competências próprias para cada ente federado, mas a Constituição Federal pede um diálogo entre os entes federados, seja quando estabelece competências comuns, como faz no artigo 23, seja quando fala expressamente de consórcios públicos ou convênios de cooperação, lá no artigo 241 do próprio texto constitucional. Então, a maioria da doutrina tem admitido a criação de pessoas interfederativas. Só um parêntese rápido, e eu faço esse parêntese no livro, existe um precedente bastante antigo do Supremo Tribunal Federal, que foi noticiado no informativo 247 do Supremo, em que o STF declarou inconstitucional a criação de pessoa interfederativa. O caso tratava do BRDES, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, uma entidade criada na década de 60. E aí se questionava a constitucionalidade dessa entidade, que seria na prática, de acordo com as suas leis de regência, uma autarquia interfederativa. Apesar de ser um banco, o BRDES, ele foi criado como autarquia interfederativa na década de 60. E essa autarquia interfederativa, portanto, ela integraria vários entes federados localizados na região sul do país. Então, no informativo 247, o STF disse que essa entidade interfederativa seria inconstitucional. E aí, em tese, você diria, mas Rafael, então o Supremo tem precedente dizendo que não pode haver criação de entidades interfederativas, como dizia lá a professora Odete Medawar. Mas cuidado, gente. Primeiro, essa decisão do Supremo, ela foi tomada com base na Constituição anterior à Constituição de 88. Foi com base na Constituição de 67 e na emenda número 1 da Constituição de 69, ou da emenda de 69. Então, primeiro, foi uma decisão prolatada com base na Constituição anterior. Segundo, um dos fundamentos utilizados pelo Supremo naquela decisão, para dizer que era inconstitucional aquela autarquia interfederativa, foi o fato de que não havia naquelas constituições, 67 e 69, estou considerando 69 como uma constituição, né, porque tem essa polêmica, mas enfim, não havia previsão nessas constituições de consorciamentos entre entes federativos. Hoje, na nossa Constituição de 88, após a emenda 19/98, o artigo 241 é peremptório ao mencionar consórcios públicos e, portanto, interfederativos. E um outro argumento utilizado pela decisão do Supremo foi o fato de que naquele BRDES, naquela autarquia interfederativa, o objetivo seria o fomento regional, o desenvolvimento regional. E essa é uma atividade que sempre foi colocada para a União Federal. E a União Federal não fazia parte daquela autarquia. Então os estados estariam usurpando a competência da União ao se unirem e desenvolverem uma atividade que não lhes compete, sim compete à União Federal. Haveria uma usurpação de competência de acordo com o Supremo. Então vejam, a decisão foi prolatada com base na Constituição anterior, os argumentos utilizados são superáveis hoje, e outra, a composição do Supremo era completamente diferente. O fato é que hoje, como eu disse, a maioria esmagadora da doutrina admite a constitucionalidade das entidades interfederativas. Bom, então qual seria, e essa é a segunda questão que eu levanto nesse item, e a gente fecha o vídeo aqui, qual seria a natureza jurídica dessa associação pública?
desse consórcio público de direito público? É pessoa jurídica de direito público, que integra a administração indireta. É uma nova entidade integrante da administração indireta, ao lado das autarquias estatais e fundações? Ou essa associação pública é uma velha conhecida com alguma peculiaridade? Se encaixaria num dos gêneros já conhecidos? Tem uma controvérsia. Alguns autores sustentam, como a professora de Pietro, que a associação pública seria uma nova entidade da administração indireta. E nesse ponto, o rol da administração indireta teria sido ampliado. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações estatais e agora também a associação pública, por exemplo. De outro lado, a tese que eu tenho sustentado, junto com a maioria da doutrina, de outro lado, alguns autores vão sustentar, e aqui eu me filio a essa ideia, de que vão sustentar que a associação pública não passa de uma autarquia, com uma peculiaridade. É uma autarquia, é uma espécie de autarquia, porque possui as mesmas características básicas de uma autarquia. É pessoa jurídica de direito público, é criada por lei, integra a administração indireta e desenvolve atividades não econômicas, portanto, características aí idênticas a uma autarquia tradicional. Além desse argumento, a lei do consórcio público alterou o artigo 41, inciso 4 do Código Civil. E o artigo 41 menciona as pessoas jurídicas de direito público no Brasil. Código Civil, o artigo 41, são pessoas jurídicas de direito público. No inciso 4, as autarquias. Agora, com a alteração da lei do consórcio, tem uma vírgula dizendo, inclusive as associações públicas. Ora, são espécies de autarquias. E, além disso, o artigo 2º do Decreto 6.017 de 2007, o artigo 2º do Decreto 6.017 de 2007, que regulamenta a lei do consórcio, ao conceituar a associação pública, expressamente diz que ela é uma autarquia. Então, a maioria da doutrina, e eu sustento isso também, vai dizer que a associação pública é uma autarquia. Não é novidade uma autarquia receber um nome diferente, nesse caso, a associação pública. Vocês viram no meu livro que as agências reguladoras são autarquias, as agências executivas são autarquias, as associações públicas, então, são autarquias. E essas autarquias têm recebido nomes diferentes porque elas apresentam alguma peculiaridade. Então, qual seria a principal peculiaridade de uma associação pública? Ela é uma autarquia que integra não uma entidade administrativa, ela não integra a administração indireta de um ente federado apenas. De acordo com o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei do Consórcio, a associação pública é uma autarquia que integra a administração indireta de todos os entes federados. Daí porque a doutrina tem se referido a essa associação pública como autarquia interfederativa, multifederativa ou plurifederativa. Tá ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.